Vamos então a uma aulinha de revisão para recuperação, tá bom? Vamos lá? Nós vamos resolver algumas atividades que vão auxiliar vocês, tá bom? Leia os textos abaixo e responda as perguntas. Primeiro texto fala o seguinte, texto 1, bilhete. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada. Que a vida é breve e o amor mais breve ainda, né? De Mário Quintana. Texto 2. Amor bastante. Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e meu olho ganhasse 1000 faces num só instante. Basta um instante e você tem amor bastante. Então, vamos lá então as nossas as perguntas, né, sobre o texto aí, certo? Deixa eu colocar minha canetinha aqui. Qual é o gênero textual de bilhete e amor bastante? Lembrando que gênero textual nada mais é do que tipo de texto. Que tipo de texto é aquele que a gente acabou de ler? É uma notícia? Porque apresenta fatos do cotidiano? Não. É um diário porque apresenta o registro do dia a dia de uma pessoa? Também não. É um conto porque apresenta a narração de uma história curta? Não, gente, não é uma história curta. É um poema, pois é escrita em versos, estrofes e fala de sentimentos por meio do eu lírico, né? Sentimentos, no caso ali, o amor. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra D. Próximo, qual é o tema? Lembrando o que é tema? Tema é a mesma coisa que assunto, ou seja, sobre o que eles estavam falando. Um fala de família e outro de casamento. Ambos falam do amor, mas de perspectivas diferentes, né? Ou de olhares diferentes. Parece que é essa, né? Um fala de amor e outro de ódio. Ambos falam do ódio que as pessoas podem sentir umas pelas outras? Não, né, gente? Então, a letra correta vai ser essa. Ambos falam do amor, mas de perspectivas diferentes. Próximo aqui, então, fala o seguinte. Leia a tira. Presta atenção aqui nessa primeira parte aqui da tira. Sonhei que um meteoro gigante estava caindo sobre a minha cabeça. E aí o outro dinossaurozinho aqui fala, sei. Tá vendo que ele tá anotando, ele tá com um livrinho aqui, sentado, e o outro tá sentado em um sofazinho, né, de pedra e tal. E aí o que aparece? O cara pega e fala, o verdinho, né, que tá anotando tudo, pega e fala. Esse sonho é uma metáfora sobre o seu medo da morte. E olha o que tá aparecendo. É metáfora, né? Mas olha só o que tá aparecendo. Tá aparecendo uma pedra gigante para matar, né? Então, olha só. Fala o seguinte. Que situação da vida humana está apresentada na tira? Que situação? Situação que acontece no dia a dia. É uma conversa entre amigos que não se viam há muito tempo? É uma sessão de psicanálise onde eles tentam interpretar o sonho do paciente? É uma entrevista entre doutor e paciente? É uma conversa para a produção de uma reportagem? E não, né? Então, se você observar no dia a dia, o que tem a ver, inclusive, olha aqui, o sofazinho, a pedrinha, o cara tá anotando, ele tá até de óculos, né? Tudo isso remete ao quê? A uma sessão de psicanálise, tá bom? Então, seria a segunda ali, a nossa respostinha, tá bom? Tem outra pergunta também. Vamos, então, para a próxima pergunta, que fala o seguinte. Com que sentido a personagem emprega a palavra metáfora? Qual o sentido da palavra metáfora no segundo quadrinho? É um exagero provocado pelos medos que o paciente sente? É uma comparação no qual o meteoro representa os problemas que o paciente enfrenta? Ou é uma comparação no qual o meteoro representa o medo da morte que o paciente tem? Se você observar bem, vai ser uma comparação mesmo, mas não é uma comparação dos problemas do paciente, é uma comparação do medo da morte que o paciente tem, certo? Então, a metáfora ali está representando isso. Ok, vamos para a questãozinha 4. Questão 4 fala o seguinte, leia o título de 2 notícias a seguir e responda as questões. A primeira notícia traz o seguinte,
Museu de Recife está fechado há 10 anos e moradores cobram reabertura. O mundo em 2060, aposentadoria aos 90 anos, mega cidade de mais de 400 milhões de pessoas e carne de laboratório. A vida daqui a 40 anos vai ser assim e você ainda vai gostar disso. Então, continuando, tem esses dois textos e aí vem falando aqui a perguntinha, algumas perguntinhas, né? A que período do tempo se refere cada uma delas, certo? Então, vamos lá. A que período do tempo se refere? A primeira tá falando tem o A com H, certo? Tem o A com H e tá falando de passado, tá? Tá se referindo a passado. E a segunda tem o A, ou seja, é uma coisa que ainda vai acontecer, certo? Então, tá falando de futuro, certo? Então, a que período se refere? Então, o primeiro vai se referir ao passado e o segundo ao futuro. Releia o trecho abaixo. O Museu de Recife está fechado há 10 anos. Que expressão se refere ao passado? Se você observar, a expressão que se refere ao passado é essa aqui, ó. Há 10 anos. É só você copiar essa parte, há 10 anos, tá bom? E a próxima fala assim, releia esse outro trecho. A vida daqui a 40 anos vai ser assim. Quais termos se referem ao futuro? Daqui a 40 anos. Esse daqui a 40 anos é o que está se referindo ao futuro, ok? Tá, vamos então para a próxima questãozinha. Próxima questãozinha é uma questão sobre os porquês, tá bom? Então, vamos lá, muita atenção. Explica o motivo da utilização dos porquês nesse trecho. Estou cansado porque trabalho o dia inteiro. Além disso, não gosto de shows ao vivo e todos sabem o porquê. Então, são dois porquês que eu preciso justificar. Primeiro porquê é um porquê junto e com acento, certo? Esse porquê, a justificativa dele é o seguinte. Está justificando algo que já foi dito. Outra justificativa pode ser substituído por pois. Ele pode ser substituído por pois. Então, o primeiro porquê é essa, tá? A justificativa. O segundo porquê é um porquê junto, só que é um porquê que tem o quê? Acento. Então, esse porquê você vai colocar. É um substantivo, a justificativa dele. É um substantivo, vem precedido do artigo o. Ele vem precedido do artigo o, certo? Então, é um substantivo, vem precedido do artigo o. E a outra justificativa é a seguinte: pode ser substituído por o motivo ou a razão. Certinho? Então, vamos lá. Porque junto está justificando algo que já foi dito e pode ser substituído por pois. Porque junto com acento é um substantivo, vem precedido do artigo o, pode ser substituído por o motivo ou a razão. Ok? Beleza, vamos para o nosso nossa próxima questãozinha. Essa próxima questão fala o seguinte: leia a tira a seguir de Adão e Iturrusgaray para responder às questões, tá? Então,
tem aí a personagem está tentando abrir a porta e não consegue. Observe a placa fixada na porta. Então, olha aqui, a placa fixada na porta é essa aqui, que está escrito push. O que, aí fala o seguinte, a que língua pertence push e o que ela significa? Aí, push é da língua portuguesa, significa puxar. Push é da língua francesa, significa pular. O push é da língua inglesa, significa empurrar. Se você observar, isso aqui ela é um falso cognato, né? Ela parece ser a palavra puxar, mas ela não é. Ela é da língua inglesa e significa empurrar, tá? Por isso que o cara não consegue, né? Ele tenta, mas não consegue. Certo? Próximo, então. Vamos ver agora a próxima. A próxima aqui que nós iremos ver é uma tirinha da Mafalda, tá? Fala assim, Emma, vê a mesa da sala de estar. Mamãe, o que é sala de estar? Ela tá lendo, né? Tá? Essa parte aqui ela tá lendo. Emma vê a mesa na sala de estar. Mamãe, o que é sala de estar? É living. Ah, bom. Afinal, por que eles não escrevem esses livros na língua da gente? Ela fala língua da gente, gente. Living é da língua da gente, a língua da gente não é a língua portuguesa. Living é da língua da gente? Não, né? Alguns empréstimos linguísticos já se encontram enraizados em nossa cultura, estando eles aportuguesados ou em seu formato original. Analisando a tirinha da Mafalda, é possível inferir o quê? Há uma clara apologia do emprego dos estrangeirismos. O autor da tirinha acha que a palavra living deveria substituir a expressão sala de jantar? Não. Mafalda não sabe o significado da expressão sala de estar, o que compromete seu entendimento sobre a revista. Só que ela pergunta, né? Seria isso, mas ela pergunta para a mãe dela. Há uma crítica bem-humorada sobre o abuso, né, do uso de estrangeirismos, mesmo porque na língua portuguesa existe uma palavra equivalente, entendeu? A living, que é, no caso, sala de estar. Então, ou seja, precisaria, o que torna o seu uso indispensável. Precisaria usar esse termo living? Não, né? Então, a resposta correta é essa. Então, é uma crítica bem-humorada que está sendo feita aí, tá bom? Ok, vamos para o próximo aqui. O próximo é a questãozinha 8 aqui. Questão 8 fala o seguinte, reescreva a fala do comerciante no primeiro quadrinho sem um artigo definido, que precede o substantivo entrada. Atenção para as regras de concordância nominal. Em seguida, assinale a alternativa correta. Fala assim, é proibida a entrada de animais na padaria, certo? Nem vou ler o restante, é só isso aqui que interessa pra gente. Ele quer que isso seja reescrito sem ter esse A aqui, ele quer que a gente tire esse A. Como que vai ficar? Vai ficar, é proibida a entrada de animais na padaria. Aí fala, proibida deve concordar com a entrada, tá certo isso? Não tá certo, gente, tem que mudar, não pode ser proibida, tem que ser proibido. Só fica proibida quando tem o artigo A. Se não tiver o artigo A, fica no masculino. É proibido entrada de animais na padaria. Proibido deve ficar no masculino, pois não existe determinante. Então, a resposta correta seria essa, ok? Tá, vamos então agora concluir. É um textinho aí que nós temos que ver, que fala o seguinte. Criada há mais de 50 anos, a Turma da Mônica vai, enfim, virar gente de verdade. Depois de estampar tirinhas diárias em jornais e páginas de gibis publicados em 29 países, de estrelar desenhos animados, espetáculos teatrais, jogos e até aplicativos para o celular, os personagens que o cartunista Maurício de Souza criou a partir de sua filha e dos seus amiguinhos dela serão interpretados por crianças de carne e osso. Em 2018, Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali voltarão ao cinema no filme Laços. Aos 81 anos, Maurício de Souza destaca na entrevista a seguir o sucesso global de suas criações. Fala de sua iniciativa para ajudar filhos brasileiros de decassegues e aí por aí vai.
Aí a revista faz a pergunta: por que colocar crianças de verdade nos papéis da Turma da Mônica pela primeira vez no filme? O que o Maurício responde? Estamos ousando, fui convencido de que agora temos capacidade de boas condições de encarar esse desafio. Podemos treinar os cãezinhos e cuidar bem da criançada que vai trabalhar no filme. Queremos um filme alegre, que inspire e que marque a época. A revista pergunta: como será a escolha dos atores? Que Maurício de Souza fala: logicamente vamos buscar crianças com as características físicas bem parecidas com o blank personagens, mas vamos atrás de talento. A Turma da Mônica é imune à crise. Nós temos 10 milhões de leitores permanentes no Brasil. Isso vem se mantendo de forma constante ao longo dos anos. Entre a crise e sai crise, a gente continua vendendo milhões. Antes do YouTube, suas histórias em quadrinhos circulavam em quase 30 países. Quais adaptações precisaram ser feitas para atender? Pouca coisa. Por exemplo, na Indonésia, quando a Mônica e a Magali iam à praia, tinham de usar um maiô inteiriço e não biquíni. Há países em que o Bidu, cachorrinho, não pode fazer xixi no poste, senão a editora é multada. Na Grécia, os meninos não podem de jeito nenhum assobiar para uma menina na rua. A gente vai aprendendo o que é mico e faz o que é permitido. E no Brasil, de que forma as características das personagens se adequaram aos novos tempos? No começo, a Mônica era um pouquinho mais violenta, dava umas pegadas mais doloridas na turminha. Uma criança de Brasília nos escreveu dizendo que se ela continuasse batendo daquele jeito no Cebolinha, ele não compraria mais a revista. Aquilo tocou o estúdio todo, acompanhamos o que acontece. Tá, já deu pra gente ter uma noção, né? Sobre o texto, a Sina responda: a que gênero textual pertence o texto lido? Para quem não sabe, é uma... Perdão, gente, é porque tem que mudar aqui, senão não dá para escrever. É uma entrevista. Qual características que tem? Porque possui um entrevistador e um entrevistado. Nossa, é óbvio, né? Entrevistado. É óbvio, professor, é óbvio. Só esse daqui já tá correto, tá? E aí pergunta o seguinte: qual é o tema do texto? Então fala o quê? Fala sobre a Turma da Mônica, né? O sucesso da Turma da Mônica. Você pode colocar aqui, fala sobre o sucesso da Turma da Mônica, né, das publicações, fala, porque não cabe aqui, né, mas fala sobre mais o quê? Fala que eles vão se transformar em um filme realmente, né, tudo isso daí você pode estar colocando como um tema, beleza? Gente, então, é isso, tá? As atividades estão corrigidas e eu espero que vocês possam, né, tá auxiliando aí vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima.